Bom, pessoal, então vamos dar início à prática 04, que trata de acidez de produtos comestíveis. Esta prática tem como objetivo determinar o índice de acidez do vinagre. Bom, então nas próximas práticas nós iremos aplicar os conceitos sobre as 4 reações principais ou os 4 equilíbrios que existem, tá? Que são os equilíbrios ácido-base, o equilíbrio de precipitação, complexação e oxidação-redução, além dos conceitos sobre volumetria, tá? Então, volumetria será a técnica que nós iremos utilizar, fundamentada nesses 4 equilíbrios, para quantificar uma espécie química, tá? Então, o intuito final é sempre a gente quantificar uma espécie química que é chamado de analito. Bom, nós iremos então iniciar os nossos exemplos a partir do equilíbrio ácido-base ou de neutralização, tá? Então, esse procedimento é usado para determinar as concentrações de espécies químicas que tenham função ácida ou básica. Então, se a gente tiver uma espécie química que ela tenha uma função ácida ou uma função básica, nós conseguimos quantificá-la utilizando a volumetria ácido-base. Ou também há a possibilidade, mesmo que essa espécie não tenha uma função ácida ou básica, no caso uma espécie elementar, nós podemos convertê-la em reações prévias, em processos prévios, de modo que ela tenha uma função ácida ou uma função básica. Então, no caso de uma volumetria de neutralização, nós teremos sempre esta configuração padrão, tá? Então, se a minha solução problema, ou seja, a solução titulada, for um ácido ou mistura de ácidos, ou seja, eu quero encontrar a concentração do ácido na solução ou a acidez total, tá? Então se diz acidez total. Minha solução padronizada, que é a solução titulante, deverá ser uma solução de base forte, tá? Então aqui tem que ser uma base forte, não pode ser uma base fraca. Então está aqui o nosso desenho. Geralmente a base forte utilizada é o hidróxido de sódio, tá? Nós poderíamos utilizar também o hidróxido de potássio, que é uma outra base forte, mas só que o hidróxido de potássio ele é mais caro que o hidróxido de sódio. Então aqui na bureta nós iremos colocar a nossa solução padronizada de hidróxido de sódio, e no Erlenmeyer ou Erlenmeyer irá a nossa solução problema contendo o ácido. Bom, uma outra configuração que nós temos é se a nossa solução problema for uma solução contendo hidróxido, uma solução básica, então a nossa solução padronizada será uma solução ácida, composta sempre de um ácido forte, neste caso o HCl. Então deve-se evitar também de se utilizar um ácido forte oxidante, tá? Continuando, então eu disse que a volumetria ácido-base ela permite quantificar espécies que tenham funções ácidas ou básicas, ou que possam ser convertidas nessas funções. Então é possível a análise elementar de elementos não metálicos, como carbono, nitrogênio, enxofre, cloro, bromo, etc. Então, dentro desse exemplo, nós temos o método de Kialdal, né? Tem duas formas de pronunciar, ou Dialdal. Este método ele determina o nitrogênio orgânico, como em proteínas. Então a gente tem aqui algumas etapas, vou falar bem rapidamente sobre essas etapas, porque não é o nosso objetivo central discutir sobre este método. Então a gente vai ter abertura de amostra utilizando o ácido sulfúrico e um agente oxidante, tá, o permanganato de potássio, e mais catalisadores, que serão óxidos metálicos. Com isso será formado este sal, sulfato
de amônio. Depois nós vamos para a segunda etapa, que é a destilação, que ocorre com hidróxido de sódio para formar o hidróxido de amônio, que é um composto volátil. Este irá entrar em contato com o ácido bórico e formar este sal, tá? O indicador químico é utilizado para indicar o final deste processo. Então irá formar o borato de amônio. Este, por último, será titulado com HCl. Então aqui nós temos novamente as reações, tá? Bom, com relação à nossa prática, que trata de determinar a acidez de produtos comestíveis, né? Bom, então eu vou discutir com vocês alguns produtos comestíveis utilizados na alimentação que nós podemos determinar a acidez e o porquê que se realiza essa determinação. Bom, nós sabemos que os produtos comestíveis eles podem ser atacados por micro-organismos, sendo que esses micro-organismos eles podem no seu processo de ataque irão ocorrer, né, algumas reações, como reações de hidrólise, oxidação, fermentação. Então essas reações irão alterar a concentração de íons hidrônios presentes no alimento e, por consequência, a acidez. Assim, medindo a acidez deste alimento, então a gente consegue ter uma qualidade, a gente consegue aferir a qualidade deste alimento e o nível de conservação, tá? Então, os métodos de determinação de acidez podem ser, tá? Então, a gente pode medir a acidez total do alimento, então isso é feito por titulação, ou a gente pode apenas medir a acidez do alimento, que seria a concentração de íons livres do íon hidrônio, tá? Então isso é feito por potenciometria direta. Então, novamente, a acidez total de uma solução é medida por volumetria ou titulação. Já a acidez ou a medida da concentração dos íons hidrônios é feito por potenciometria direta, utilizando-se um eletrodo de vidro para pH, tá? Bom, então nós vou discutir com vocês esses 3 produtos comestíveis que nós temos, tá? Então, o primeiro, o leite. O leite é um sistema coloidal constituído de água, né, proteína, que no caso é a caseína, lipídios, né, oleína e palmitina, glicídios, lactose e a glicose. Então, atente-se à lactose, tá? Sais minerais, vitaminas, tá? Temos bastante vitaminas, enzimas e gases, tá? Então o leite ele tem um alto valor nutritivo, então é um excelente meio de cultura para micro-organismos. Então os micro-organismos irão o quê? Eles irão fermentar a lactose, produzindo o ácido lático. Então, uma vez que será produzido o ácido lático, a acidez irá aumentar e ocorrerá a precipitação da caseína, que é a coagulação do leite, né? Então, essa alteração confere um sabor ácido ao leite, tornando-o impróprio para o consumo. A acidez do leite é expressa em graus Dornick, tá? Então, para 10 ml da amostra de leite, cada 0,1 ml do hidróxido de sódio 0,1 mol consumidos na titulação equivale a 1 grau Dornick, que equivale a acidez de 0,01% de ácido lático. Bom, essa porcentagem então é massa-volume. Então o leite normal tem de 16 a 20 graus Dornick, ou seja, se a gente parte de 10 ml, então nós vamos gastar 1,6 a 2 ml do hidróxido de sódio 0,1 mol por litro para se atingir o ponto final, né? Outro produto convertível são os óleos, gorduras e azeites.
A diferença entre óleos e gorduras reside exclusivamente na aparência física. Tá? As gorduras apresentam aspectos sólidos e os óleos líquidos. Já o azeite é usado somente para os óleos provenientes de frutos, como, por exemplo, azeite de oliva, azeite de dendê, etc. Os óleos e as gorduras apresentam como componentes substâncias que podem ser reunidas em duas categorias, tá? Glicerídeos e os não glicerídeos. Os ácidos graxos livres, componentes naturais das gorduras, ocorrem em quantidades geralmente pequenas, tá? Então, os ácidos graxos, eles na forma livres, eles ocorrem na quantidade muito pequena, porém eles têm uma grande participação na constituição dos glicídios e dos não glicerídeos, aliás, dos glicerídeos e dos não glicerídeos. Então, o índice de acidez de óleos e gorduras é dado pela porcentagem de ácidos graxos livres. E, neste caso, é utilizado o ácido oleico. Tá? Então, quanto menor o índice de acidez, melhor a qualidade do óleo, que geralmente apresenta um índice menor que 0,1% massa-massa de ácido oleico. E por último, chegamos ao vinagre, que é o nosso material de análise, tá? Que é material que será analisado na prática. Então, o vinagre pode ser obtido pela fermentação acética de líquidos alcoólicos provenientes de produtos contendo amido ou açúcar, né? O índice de acidez do vinagre é dado pela porcentagem do ácido acético, massa, volume. Então, na verdade, nós vamos quantificar o ácido acético para determinar a acidez. E o resultado final será dado em massa do ácido acético pelo volume da solução ou pelo volume do vinagre. O vinagre com índice de acidez de 4 a 8% apresenta boa condição para o consumo. Bom, então, em nossa prática, nós iremos analisar o vinagre, ou seja, determinar a quantidade do ácido acético presente, e o resultado final, para que o vinagre seja considerado em boa condição de consumo, ele deve apresentar porcentagem entre 4 e 8% de ácido acético. Bom, então aqui encerramos essa primeira parte, que é a nossa introdução teórica.